porque eu não li a Bíblia inteira, porque é muito grande, ou porque eu falo... Na verdade, o que a gente precisa... Vamos fazer a oração antes, né? Senhor Jesus, graças te damos pela tua presença, pelo teu amor, Senhor, te damos pela tua palavra. Obrigada, Pai, pelo teu sangue, obrigada, Jesus, pelo sangue derramado na cruz. Obrigada pela Bíblia, Senhor, pela tua palavra, que a gente pode meditar de dia e de noite, que nos leva, Senhor, ao teu coração, que nos leva a nos aproximar de ti, a nos parecer cada dia mais contigo, e que nos faz, Senhor, cada dia mais próximo daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, que não seja eu, que sejam as tuas palavras através da minha boca. Fala aos nossos corações, que nós possamos sair daqui, Senhor, transformadas, Senhor. Fala através das nossas bocas, Senhor. Fala do seu coração para o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Então, do tipo, eu não li, eu comi por onde eu leio, assim, e o lindo da Bíblia é que, diferente de um livro que a gente está acostumado, que tem começo, meio e fim, capítulo 1, capítulo 2, né, e de repente, se você ir para o capítulo 6, você fala, nossa, mas quem que é Maria, quem que é João, quem que... Você fica confuso, é como pegar um livro, um filme no meio, tem que pegar o filme no meio. Quantas vezes você assiste do meio para o final e você não entende nada? Então, tem que realmente pegar do começo, porque eu não entendi foi nada. A Bíblia, ela não é assim, né? Então, você vê, se você pegar, depois você lê, a gente não vai falar de Salmos 1 hoje, mas é que Salmos 1 tem um versículo que tem no que a gente vai falar. Mas se você pegar Salmos 1 e você buscar viver só Salmos 1, que tem, tipo assim, 9 versículos, é muito pequenininho, eu vou até ler. É muito pequenininho mesmo, quer ver? Ó, Salmos 1 diz assim, é do 1 ao 6, são 6 versículos. Salmos 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores, depende da versão, né? Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então você vê, não segue conselho dos ímpios, ou seja, ele busca conselhos, mas não conselhos, é como o pastor falou ontem no culto, de quem você busca conselho. Primeiro, você busca conselho, se você busca conselho, o conselho é antes de você tomar decisão. Não é você chegar e falar, olha, tomei uma decisão, o que você acha? Não, aí já não é mais um conselho. Aí é informativo. Você está informando, vou viajar, né? Eu, por exemplo, vou viajar. Eu antes de comprar, eu mandei para os meus pais, falei, estou pensando em fazer essa viagem. O que vocês acham? Não comprei ainda. Eu queria ouvir deles, mesmo que o dinheiro é meu, o tempo é meu, a vida é minha, as férias é minha, enfim, tudo é meu. Mas eles não vão me ter por 15 dias. Então, assim, tudo bem para vocês? O que vocês acham? A minha opinião. Né? Então, assim, antes de tomar a decisão, né, não busque o conselho dos ímpios. Eita, que aqui, ó. E aí ele fala o que aqui? Cadê que eu perdi? Não imita a conduta dos pecadores. E muitas vezes a gente vai ter isso o tempo todo, né? Como que as pessoas, mas o fulano tá fazendo assim, mas fulano faz daquele jeito. Não sei se vocês ouvem muito isso, mas é assim, acontece bastante, né? Depende de como cada um faz. Então, de quem que a gente imita a conduta? Né? Alguém faz algo conosco, a gente faz o que essa pessoa fez conosco, ou a gente busca fazer como Jesus faz? Então, isso em todos os momentos da nossa vida. Então, você vê, eu falei só de um versículo, e nem se assenta na roda dos zombadores. Isso são 3 coisas a se fazer em um único versículo. O que é se assentar na roda dos zombadores? É falar, não, eu não estava falando da pessoa. Tipo, rodinha de trabalho acontece muito isso, né? Que a Gi fala lá das víboras do trabalho que ela tinha, né, Gi? Fica ali todo mundo no cafezinho falando mal do chefe, falando mal do cliente, falando mal, sei lá, né? Tirando sarro, enfim. E às vezes acontece dentro da igreja também, não é só em roda de trabalho. Acontece onde tem gente. Onde tem gente, tem isso. Então, não é o local que faz as pessoas, são as pessoas que fazem o local. E aí você tá lá, não falei nada, mas você tá ali. Você tá dando ouvidos para Satanás, né? Então, assim, não se assenta na roda dos zombadores. Ele não tá dizendo que ele é um zombador, mas que é feliz. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta com os zombadores, né? Pelo contrário, ele tem satisfação no quê? Ele tem satisfação na lei do Senhor. Ele tem satisfação, ele tem deleite nas coisas do Senhor, na palavra dele. E como que ele é? É como árvore plantada à beira de águas correntes. Gente, água de rio é água corrente, é água limpa, é água pura, é água nova, porque ela não fica parada.
Como fica uma árvore à beira de águas correntes, à beira do rio? Incrível. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. O que você quer? Ser feliz? Prosperar em tudo que você faz? Dar fruto no tempo certo? Ou uma árvore murcha? Assim, né? Então, assim, é só isso. Precisa fazer só 3 coisas. Só que para você conseguir fazer essas 3 coisas, você vai precisar aí da ajuda do Espírito Santo, vai precisar ler. Então, você vê, é apenas um único. Assim, eu falei 2 versículos, 3 versículos, né? Tudo, e o que eu gosto da palavra de Deus é que quando a gente fala assim, ai, você nunca me liga, não é verdade. A pessoa liga de vez em quando, mas nem sempre. Ai, você nunca fala que não sei o quê. A gente usa o nunca e usa o tudo como maneira de expressão. E tudo bem, tá tudo bem você falar, você nunca apaga a luz, você nunca chega na hora, é mentira, você chega de vez em quando, quase nunca, mas é às vezes, a gente não usa o às vezes. A gente não, em inglês tem muito isso, né, often, always, e as pessoas usam muito isso. Aqui não, a gente usa o tudo ou nunca, e a gente não usa mais ou menos. Mas na Bíblia, quando fala tudo, é tudo. Deus ele não usa palavras como maneiras de expressão. Deus disse tudo, mas não é tudo. Quando eu digo que você pode pedir o que você quiser que eu te dou, não é bem isso. Aqui ele fala tudo o que ele faz prospera. Então, quando Deus fala tudo, é tudo. Quando ele fala é nada. Quando ele fala peça, é peça. Ele não tem... E isso é uma coisa que a gente precisa tirar se a gente colocou na personalidade de Deus e essa questão de que o que ele fala não é bem assim. O que a gente fala não é bem assim. Quando a gente diz o tudo, o nada, né, o sempre, é maneira de expressão, mas com Deus é a verdade. Então, se ele fala tudo, é tudo. Se ele fala nada, é nada. Praga nenhuma atingirá a sua casa. Como? Se você fizer isso. Praga nenhuma atingirá a sua casa. Ponto final. Mas as pessoas, o que as pessoas dizem, a gente precisa separar o que a gente entende do que as pessoas dizem, o quão isso é verdade ou não, o quanto isso é tudo ou nada, e o que Deus diz é o que ele diz e ponto. Ele não é cinza, ele é branco ou preto. É muito simples. Deus é muito simples, gente. Eu acho que a pessoa mais simples a gente entender é ele, porque ele não muda de ideia. Não é tipo, a Gi estava aqui agora, estava já como Thaís, agora já é Gilina, está na Bahia. Então, assim, a gente muda. Muda a localização, muda a geografia, muda o apelido, muda a roupa, a gente muda, põe maquiagem, a gente muda toda hora. Mas Deus não muda. Aquilo que você leu, Salmos 1 é Salmos 1 desde sempre. Desde a época dos meus bisavós é Salmos 1. E vai ser para os meus bisnetos, para os seus. Então, assim, não vai mudar. Por isso que você pode se apegar a quê? A palavra de Deus. Que ela não passará. Não se apegue ao que pessoas definem, ao que pessoas decidem. Gente, quando veio a crise, a empresa que eu trabalhava tinha contratado pessoas há, tipo, uma semana, 10 dias, que pediram demissão de 25 anos do Banco Bradesco. Pensa, a pessoa trabalha 25 anos no banco, pede demissão, pede para ir para um lugar. 10 dias depois vem a crise. Adivinha quem foi mandado embora primeiro? Os recém-contratados, porque era mais barato, não tinha nem... Estava ainda dentro dos 3 meses. Você acha que a pessoa que contratou fez sacanagem? Contratou uma pessoa, um bebê recém-nascido, 25 anos de outra empresa, para ela mandar embora em 25 dias? Claro que não. Mas essa pessoa não sabia o que viria pela frente. Então, a gente não pode apoiar as nossas decisões no que pessoas dizem. Né? Não, a gente tem que apoiar onde? No que a palavra de Deus diz. E a gente vai falar hoje, na verdade, rapidamente, de Josué. Que eu peguei assim, hoje eu vou fazer que nem a Gi, quase. Não deu, que eu já falei Salmos 1. Mas eu vou falar só de um trecho da palavra, a gente vai falar sobre isso. Só que no que eu estava vendo isso, me veio o Salmos 1, até por causa do louvor. Aí acabou que ficamos com 2 passagens. Mas assim, o que diz em Josué 1? Também assim, ó, eu falei, gente, eu vou só falar do 1. Porque Josué tem, acho que 24 capítulos. É maravilhoso também, mas assim, se ler o primeiro e focar nesse, falar, ó, 24 capítulos é muita coisa para eu entender, para eu trabalhar, para eu experimentar e vivenciar. Fica só com o primeiro. Tá ótimo. Pega o primeiro, assim, ó, e busca ele o mês todinho, que já tá de bom tamanho. Diz assim, do versículo 5 ao 9. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, e vocês sabem todas as histórias com Moisés, né? Se não sabe, a gente tem outra oportunidade para falar sobre isso. Estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos teus antepassados. Somente, seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou.
Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido para onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então você vê, você percebe que eu li outra coisa, é Velho Testamento também, mas assim, tem muita coisa dos Salmos, né? Fala do prosperará, fala do meditar na palavra. Então, Josué, ele veio como líder logo depois de Moisés. Moisés, ele tirou, quem já ouviu aquele jargão aí, termo, tirar água de pedra? Porque tem que tirar água de pedra. Muitos dos jargões que a gente ouve no mundo, eles vieram da Bíblia. Cair do cavalo, foi Paulo que caiu do cavalo, né? E quem tirou água de pedra foi Moisés. Moisés abriu o mar com um cajado, Moisés tirou o povo do Egito, né, da escravidão, mas não foi quem levou para a Terra Prometida, né? Foi um complemento, Josué. E eles têm, assim, perfis, lideranças completamente diferentes. O bacana de você olhar para a Bíblia é que você vê que ninguém é igual a ninguém. Nem Paulo, nem Pedro, nem Timóteo, nem Josué, nem Jeremias. Assim, é cada um de um jeito. E todos eles são usados, são grandes homens e mulheres de Deus, e todos eles são instrumentos de Deus na sua geração, né? E assim, e o que a gente precisa é simplesmente seguir. Seguir o quê? Seguir os passos. Eles não tinham nem Bíblia. Você vê que aqui, ó, ele fala assim, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Naquela época não tinha Bíblia para ler. Era passado por palavra. Então a Bíblia era falada, não era escrita. E aí era uma geração contando para outra, uma geração contando para outra, né? E você vê, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Aí depois tem um outro versículo que fala, né? 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas o justo permanecerá de pé. Se você pensar num boliche, gente, como é que cai 1000 de um lado, 10.000 do outro, e só fica um de pé? O justo. Como é que faz para cair 10.000 mais 1.000? Dá 11.000. De 11.001, caiu 11, ficou 1. Porque não é os justos, é o justo permanecerá de pé, né? Então, como é que faz para acontecer isso? Que milagre é esse? É esse que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas que ele permanece o quê? E tem que ser forte e corajoso. Tem que ser forte e corajoso. Por quê? Porque, gente, se dentro da igreja, que é quem lê Bíblia, teoricamente, né? Por que eu digo dentro da igreja? Porque quem está fora praticamente, provavelmente não lê. Dificilmente você vai encontrar pessoas que não vão à igreja, pessoas que não caminham com, né, que leem a Bíblia e que meditam na palavra de Deus. Praticamente impossível. Pode ser que tenha, não vou dizer que não tem, porque pode ser que tenha, né? Mas é bem difícil. Pessoas que não caminham, né, dentro, que não vão ao culto, que não lê, tá ali. Mas a gente vê que dentro da igreja tem muita gente que lê, mas não segue. Então, se quem lê não segue, quem não lê segue menos ainda, gente. Porque não dá para seguir o que você não conhece, não lê. E é por isso que ele fala. Mas nela medita de dia e de noite. Por quê? Porque, não sei vocês, quem começou a fazer devocional, começou a ler a palavra agora, nesse tempo que a gente está fazendo isso, se você já não consegue hoje muito mais, durante o dia, lembrar de versículos. Claro que sim. É como uma música, é como música. E louvor nos ajuda. Você viu que louvor nos ajuda? Esse louvor, ele literalmente é a palavra, é o Salmozinho. Tem muitos louvores que é Salmos 1, Salmo 7, é Atos 4. Por quê? É exatamente, a letra da música é exatamente os versículos da Bíblia. Então você começa a cantar. Foi assim que Paulo e Silas na prisão fizeram, gente. Eles sabiam de cor. A única maneira, nem toda hora você vai ter uma Bíblia para abrir, ler e falar: essas palavras me consolam, Senhor, obrigada. Nem toda hora. Mesmo com o celular hoje, que a gente tem essa facilidade. Mas muitas vezes você vai precisar meditar, mesmo não tendo a própria Bíblia na sua mão. Uma pessoa doente, por exemplo, quando você pega velhinhas da congregação, do POC, que passaram 50 anos lendo Bíblia, essas pessoas estão acamadas e não conseguem mais ler Bíblia, os olhos não deixam mais, tem cataratas, estão cegas ou estão tão debilitadas em um momento da vida que ou alguém lê Bíblia para elas ou a memória delas seja boa para que elas comecem a lembrar e para que elas não se esmureçam.
os cristãos que vão aí na igreja proibida, né, portas abertas, que vão levar a Bíblia para lugares e ficam presos, né? Se vocês leem, se vocês têm contato com esse tipo de informação, eles ficam presos sem Bíblia. Já imaginou alguém tomar a sua Bíblia e você passar 30 dias sem ela? Como você sobrevive? Eu não sei como eu sobrevivo. Porque eu leio, de fato, eu leio todo dia, e eu leio de manhã, eu leio de noite, eu posto um versículo de manhã, um de noite, e eu vejo coisas. Então, assim, eu leio mais de uma vez por dia, 3 vezes ao dia, eu não sei. Mas eu tô sempre regando ali, ó, aquela plantinha, tô sempre regando. Tô sempre sendo regada. Né? Então, essa água tá sempre aqui todo dia. Aí você imagina, por 30 dias, por 30, hein? Pouquinho. Alguém tira o seu celular, a sua Bíblia e fala, pronto, você vai ficar 30 dias sem ler a palavra de Deus. Como que você fica? Como fica o seu humor? Como fica o seu coração? Como ficam os seus pensamentos? Como você fica? Não estou falando de prosperar, enriquecer, casar, não. Isso é ao contrário, gente. Essa coisa aqui do... Estou dizendo nesses 30 dias, como fica você? O seu coração, as palavras que saem da sua boca, o seu ânimo, a sua força, a sua coragem. Então, o que Deus colocou no meu coração para passar para vocês, para a gente nessa manhã, é simples. É muito simples. Não tem regra, não tem lei, né? Apesar de falar, medita na minha lei. Cara, só busca. Busca ele um pouquinho por dia. A gente está aqui, quem está aqui está sempre as mesmas pessoas, né? E eu tenho certeza que tem feito diferença na vida de vocês. E cada vez mais. E quando você encontrar, né, o nosso propósito como mulheres, eu estava aqui, algumas de vocês receberam o livro que eu tenho a minha missão aí de entregar, né? E esse domingo eu passei ouvindo o audiobook dele, fazendo umas coisas aqui, na verdade, fazendo nada, deitada, descansando e ouvindo. Eu nunca fiz isso com livro eu leio, mas aí eu fiquei ouvindo, capítulo 1, capítulo 2, tem uma moça que ela faz, ela leu todos os capítulos, então tem no YouTube todos os capítulos lidos. E aí eu ouvi, dos 5 ao 15, falta um agora, acaba agora, quando a gente terminar o devocional. E o nosso propósito é levantar mulheres. O nosso propósito é, diferente do que acontece no mundo, mulheres são invejosas, mulheres isso aqui, mulher se arruma com a mulher pisando no pé da mulher. E, gente, eu nunca fui assim com as minhas amigas, eu nunca fui assim com mulher com nenhuma, pelo contrário. E mais ainda com Deus, sendo cristãs, a gente precisa tocar mulheres, né? Mulheres que você vê que precisam de cura, libertação, mulheres que têm baixa autoestima, mulheres que não entendem o seu valor, né? Que são, e o livro fala muito disso, né? Mulheres que tentam conquistar amor dando sexo e serem respeitadas e valorizadas, elas não serão, né? Não é dessa forma que a pessoa vai te valorizar, enfim. Então, o nosso propósito é levar para as mulheres essa água, né? Essa água viva, essa água que transforma, essa água que muda tudo, que faz essa gotinha de amor que muda tudo. Né? Então, mesmo que você fale, mas eu não sei, eu comecei agora, eu estou desviada há tanto tempo, mas eu sou tão errada, eu sou tão pecadora, eu sou tão isso, eu sou tão aquilo, eu preciso tanto chegar não sei aonde, gente, eu preciso chegar a muitos lugares também. Mas a questão é que não importa o quanto. Se vocês sabem da história em Josué, fala também sobre isso. Raabe era uma prostituta, literalmente. Prostituta que está mencionada na Bíblia, que é a genealogia de Jesus. Prostituta. Você quer alguém mais pecador, né? O cargo dela, o trabalho dela, o ganha-pão dela é o pecado em pessoa. E ela foi mencionada na Bíblia. Ela ajudou homens e mulheres de Deus, ela salvou a família dela todinha. Porque ela creu num Deus. E ela tá ali, não como a mulher que deixou de ser prostituta e agora vive santa ao lado do seu esposo. Não. Tá lá como uma prostituta que salvou a sua família e todos os seus. E tá mencionada na Bíblia e na genealogia de Cristo. E tá em Hebreus, lá no Heróis da Fé. Olha que loucura. Mas Deus faz essas coisas. Então, não, a gente não precisa atingir a perfeição, a gente não precisa chegar a querubim, a vice-querubim, para que Deus possa nos usar, ou para que Deus possa fazer algo através da nossa vida, ou para que a gente possa falar dele. A gente só precisa falar, e claro, para que a gente conquiste o direito de ser ouvida, né? Porque falar, você pode falar o que você quiser. Sai falando aí, tem um monte de louco na rua que você passa, tá falando, sozinho, dançando, né? Então, para a gente conquistar o direito de ouvir, de ser ouvido, né? De ser ouvida, a gente precisa, claro, ter credibilidade de ouvir também, né? Antes de chegar lá contando o dedo, dando conselho na vida de quem a gente nem conhece, a gente ouvir o que aquela pessoa passa, porque isso é até estratégia, né? Como é que eu vou falar para alguém algo que eu não sei o que ela está pensando, o que ela está sentindo, o que ela está passando? Então, a gente ouvir e observar
E aí, com isso, né, Deus vira nosso coração para que a gente possa falar algo. Se você já leu a Bíblia, se você vive algo ali dentro, esse pouquíssimo algo que você vive é um oceano no deserto, de que é uma gota, a sua gotinha é um oceano na vida de quem não vive nada e de quem não faz ideia de para onde vai, para onde começar e está perdido. Então, aqui, ó, a gente leu 2 capítulos de uma Bíblia que tem 66 livros, de não sei quantos mil capítulos, de não sei quantos mil versículos, mas não é muito, é só um pouquinho, 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 para que tudo vá bem, para que tudo vá bem. Esse é o ponto. O que a gente quer? Que tudo vá bem. O que mais que as pessoas querem nessa vida? Amém? Amém. Ninguém quer falar nada. Vou falar primeiro aqui que esse gilinda aqui, quem botou foi Paty, viu? Não fui eu, não, viu? Porque eu acho linda, ué. Obrigada. Quem aguenta. Gente, eu achei muito interessante, Paty, você estava aí falando, eu estava lembrando de alguns versículos e eu estava abrindo aqui que eu li um livro, inclusive, eu vou deixar aqui, em bom que está aqui em casa. Esse livro aqui, ó, gente, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Esse livro aqui é muito interessante. Ele fala, o autor ele aborda os provérbios, né, de Salomão e ele vai explicando. É um livro muito interessante que vale a pena vocês lerem. E aí, quando o Paty foi lendo aí o Salmo 1, né, e aí no Salmo ele fala assim, cadê? Varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí eu lembrei que tem em Salomão, ele fala sobre a... Não, primeiro eu vou falar sobre os escarnecedores. Eu fico pensando assim, como é que nós cristãos, né, a gente que conhece a palavra de Deus, como é que a gente vai estar convivendo com pessoas que ficam apontando os erros dos outros, que estão sempre criticando, que estão sempre fofocando? Então, assim, não é dar o bom exemplo, né? E lá em Mateus 7:3 fala assim, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, muitas pessoas elas estão apontando os erros dos outros, estão criticando as outras pessoas, sendo que a vida delas está toda destruída, né? Sendo que ela não tem nenhuma uma moralzinha, como você não tem nem moral de estar falando nada, como a gente já fala. Então, assim, as pessoas elas são muito boas para apontar os erros dos outros, para estar criticando, para estar acusando, né? Então, nós cristãos não podemos estar convivendo com esse tipo de gente. Não podemos estar recebendo essa influência, porque quer queira, quer não, a gente recebe, sim, a influência das pessoas que Jim Rohn já falava, né? Nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Então, quem são as pessoas que você está convivendo? E sobre a questão dos conselhos, que Paty ela falou bastante no início, Salomão ele fala muito sobre isso, né? Lá em Provérbios, Provérbios 12:15 fala: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Mas quem são esses conselheiros? Né? Eu sempre falo assim, eu não vou parar para escutar uma pessoa me dar conselho de relacionamento, sendo que a pessoa já está no 5º divórcio. Eu não vou parar para escutar uma pessoa me dar conselho sobre finanças se ela não consegue controlar a própria finança dela. Então, assim, a gente precisa ter esse discernimento, esse entendimento que a gente precisa entender, né, e discernir, filtrar, na verdade, os nossos relacionamentos para saber quem é que você está ouvindo, quem são os seus conselheiros. Mas os conselhos são muito importantes, como o Paty falou, não é você tomar uma decisão e depois você ir lá falar, o que você acha, fulano? Não vai fazer mais efeito, né? Porque quando você busca o conselho de uma pessoa que é sábia, ela vai te falar, ó, ali tem um buraco, você precisa ir por esse caminho, porque se você for aqui, você vai cair naquele buraco. O inteligente que quer fazer por conta própria, quer viver suas próprias experiências, não ouve uma pessoa que já teve aquela experiência, ela quer fazer por conta própria, né? Acaba quebrando a cara. Então, assim, que a gente busca esses conselhos, sim, que são muito importantes. Já saindo um pouquinho aqui da Bíblia, Napoleão Hill, ele fala, né, sobre o mastermind,
que para a gente poder ter ideias, para a gente poder fazer também as coisas acontecerem, a gente precisa se conectar com pessoas, são cabeças diferentes, são experiências diferentes, então a gente precisa se conectar com pessoas para a gente poder fazer fluir essas coisas, né? É interessante, eu conversando com o Paty outro dia, em Paty, a gente passou um tempão trocando áudios quilométricos. Um dia todo. Falei, meu Deus, que dia, assim, dia improdutivo para uma coisa, né? Porque eu fiquei um bocado de tempo conversando com o Paty, mas dia super produtivo por outro lado, que a gente trocou muitas ideias, e aí ela falando, dia eu penso isso, eu falo, cara, eu também penso isso. E aí a gente vai falando e vai trocando, vai trocando. Então, assim, a gente vai vendo que vai casando as ideias, as coisas elas vão se encaixando. Então, a gente precisa, sim, buscar pessoas que tenham, né, referências, pessoas que são autoridade naquilo que a gente está buscando entender, para a gente poder também evoluir, crescer e aprender, né? Então, era isso mesmo que eu queria falar aí da palavra de Paty, muito abençoada. Gostei muito, Paty. E aí, meninas, estão com sono, estão tímidas, o que está acontecendo? Vocês aí não estão nem aparecendo hoje. E Paty agora subiu, né? Cadê a missionária? Não, gente, sabe o que acontece? Eu acabei de lembrar, eu tenho uma reunião que começa às 7h20. Aliás, eu tenho uma recepção de um dia inteiro de reunião. A reunião começa às 7, a recepção é às 7 da manhã. Às 7h20 é a primeira apresentação. E é tipo assim, a 5 minutos aqui da minha casa. Mas eu estava pensando que eu não ia nesse começo, mas eu lembrei que o gestor tem que estar em tudo, né? Então a gente tem que ir. Eu estou só fazendo uma discussão aqui. Também agora. Você tinha falado mesmo nessa reunião. Aí eu tava lembrando, falei, gente, eu preciso, tipo, me trocar, né? Fazer essas coisas, não posso fazer como eu sempre faço e tal. Falei que eu ia ouvir o último audiobook, eu tô achando que eu tô, tipo, em Nárnia, né? Tipo Nárnia. Mas, assim, uma coisa importante né, que as meninas vão falar, assim, o viver, né? O assim, porque falar da Bíblia, muita gente fala, né? E, assim, eu me lembro que quando eu conheci Jesus, eu não tinha nunca ouvido falar da Bíblia, eu nunca convivi com crente, eu nunca tive ninguém, né, hipócrita falando e não vivendo, e pelo contrário, né, para mim crente era que nem ET, nunca tinha visto. E quando eu tive meu encontro com Deus e me deparei com a Bíblia, me apaixonei, e fiquei assim, gente, eu sou alucinada com a Bíblia, eu sou apaixonada por Bíblia, vem falar mal da Bíblia aqui, eu falo, não pode, porque a Bíblia para mim é tudo, né? Então, assim, o Silas Malafaia vai na nossa igreja quarta-feira, nós não estaremos lá, né, Gi? Mas, assim, e o pastor falou, não concordo com tudo que ele fala. Gente, um homem e uma mulher de Deus, você nunca vai concordar com tudo que aquela pessoa faz ou fala. Jamais. Com relação a Jesus, você vai ter que concordar, porque é difícil achar uma coisa que Jesus fez aí que estava errado. Mas Jesus é um só nessa vida. Não tem outro. Não, Deus, Jesus e Espírito Santo são 3 em 1 ali que você fala, bom, esse aqui quero ver botar um defeito. Quero vir ver falar mal. Agora, de resto, a gente vai encontrar homens e mulheres de Deus, ninguém pode questionar. Você pode, eu não gostei daquela postura. Eu não gostei do. Você pode, gente, a gente pode. Eu posso não gostar de uma postura que a Gi falou, a Gi pode não gostar de algo que eu falei. Vocês, isso é normal. Se eu vou falar ou não, não gostei do que você falou. Aí é um ponto. Se eu achar que vale a pena falar, ou se tem algo construtivo em dizer, a gente vai comentar. Mas, assim, a gente não pode tirar o mérito das pessoas. E o que acontece muito é que muita gente fala, mas não faz. Então, ele vai errar, eu vou errar, lógico. Porque se eu não errar nunca, eu virei Jesus. E eu não vou virar Jesus. A gente foi feito falhos, a imagem e semelhança de Cristo, para sermos aperfeiçoados por aquele que é perfeito. Ponto. Então, se a gente vai ser aperfeiçoada, porque não somos perfeitos. Se somos a imagem e semelhança de Cristo, então, porque a gente sim se parece com ele, mas não somos ele. Então, a gente tem que ter essa consciência. Nós não somos Jesus, não seremos Jesus. Mas o Espírito que habitava em Jesus habita e pode habitar, se não habita ainda, em nós. E ele nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, esse é o ponto. E aí, o que acontece? As pessoas, elas falam e não fazem. E as pessoas estão cansadas de pessoas que falam, mas não fazem. Né? Como eu vi outro dia, blogueiras que usam mega hair, lince. Sabe o nome desse negócio novo que as pessoas põem aqueles cabelo grande? É lince, é lance? Eu não sei, tem um nome aí, essa peruca aí que as mulheres põem. E aí fica fazendo campanha de cápsula pro cabelo. Mas seu cabelo é falso. Seu cabelo é comprado, é mega hair. E você está fazendo propaganda de cápsulazinhas que fazem o cabelo crescer, sendo que você comprou o seu cabelo de 1,5 m. Então, assim, não faz sentido. E as pessoas veem muito isso, né? Agora, com a palavra de Deus, mais do que tudo tem. Só que o fato de existirem pessoas que não vivem a palavra, ou vivem mais ou menos, não quer dizer que não existam pessoas que vivam a palavra, que vivam aquilo que a palavra diz. E outra, ninguém deve satisfação a ninguém. Mas você vive mesmo?
Filho, só Deus vai saber se a pessoa vive mesmo. Porque o que ela faz debaixo das cobertas, o que ela faz no banheiro, o que ela faz no escuro, quando ela tá sozinha, o que ela faz quando ninguém tá vendo, ninguém tá vendo. Não tem câmera, mano. Aqui não é Big Brother, o mundo não é Big Brother. No Big Brother, você pode sim. Não tem como a pessoa fazer nada, nem no banheiro passar mal, ela pode sem estar sendo filmado. Então, ali, de fato, você consegue ver 100% do tempo se o cara tá em pecado ou não tá em pecado, se vai ou se não vai. Mas na vida real não é assim. Mas, apesar disso, não tem aquela coisa que você come escondido, aparece em público? Eu bem sei isso. Tá aparecendo muita coisa em público aqui, ó, que come escondido, aparece em público. E a vida é feita de frutos. Então, por mais que ninguém veja, Deus, a palavra dele não mente. Não, a tudo aquilo que semear, você colherá. Tudo aquilo que você semear em público ou no privado, ou debaixo das cobertas, ou no escondido, ninguém vê o esconderijo. Ninguém vê você no esconderijo do seu quarto, no esconderijo do Altíssimo, ninguém vê você ali. Como ninguém vê também se você faz alguma coisa errada no seu quarto, se você faz alguma coisa certa. Mas nós colheremos os frutos das nossas sementes. Nós vamos colher a nossa colheita de tudo que a gente plantar. E como que a pessoa passa a dar ouvidos quando ela começa a ver resultado no que a gente está fazendo? Quando ela começa a ver, eu tenho observado, as pessoas nos observam. E a gente ganha credibilidade quando ela fala, pô, realmente, eu acho que ela vive de verdade o negócio ali. Porque, gente, postar versículo, postar videozinho, mídia social, pode ser uma verdade. Aquele casal pode ser muito feliz, aquela família pode ser muito feliz. Ou pode ser que não. Infelizmente, quantas vezes a gente não viu notícia de pessoas que se suicidaram? Aí você vai lá, eu vou sempre olhar, porque suicídio é uma coisa, você sabe, que me deixa muito triste. A Gi sabe que eu sou louca por suicídio, né? Meu projeto Diga Não ao Suicídio, né? Você vai lá olhar o Instagram da pessoa, fotos lindas, ela em Dubai, Maldivas, Egito, Cancún, e você fala, nossa, um Instagram perfeito, um Instagram incrível e feliz, colorido, gente saudável, bonita, linda, com namorado, com família, viajando. Mas como é que essa pessoa se matou? Vivendo uma vida perfeita. Só que não. Então pode ser sim que a pessoa poste coisas ali que não tem nada a ver com a vida dela. Mas quem está próximo de você sabe se você está bem ou se você está mal. Se realmente você está vivendo aquilo que você está falando. Porque se você fala o que não vive, fica realmente difícil a pessoa achar que é verdade. Ué, se é fácil fazer isso, se é assim, por que você não faz? Não quer dizer, pô, Patrícia, então você está caindo em contradição. Você acabou de falar que eu não precisava fazer tudo. Não, não é bem isso. Tem coisas que a gente, é difícil, mas a palavra de Deus diz isso. À medida que a gente vai vivendo, algumas coisas a gente consegue viver. Algumas coisas a gente vai ter que caminhar. Eu tenho versículos que eu fico assim, seja a sua amabilidade conhecida por todos. Gente, como é difícil. Todos é todos. Todos são todos aqueles que tiram você do sério, que tiram você do prumo, né? Então, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Podem achar que eu sou muito amável, né? A Paty é tão amorosa e tal, mas nem todos podem dizer de mim isso o tempo todo. Porque tem alguns momentos que a gente perde a amabilidade. A gente perde. Mas tá certo isso? Não, não tá, porque a palavra de Deus diz, tá? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Então, isso é uma meta, isso é uma intenção, é o que eu quero. Eu quero que um dia ninguém consiga tirar a amabilidade de mim. É o super o que eu quero. Então, assim, a gente não vai conseguir viver 100% do que a gente do que está ali, porque senão nós seremos Jesus de fato. Mas as pessoas precisam enxergar em nós algo que elas não conseguem fazer. Algo que ela fala, Paty, como é que você não, como é que eu vejo, eu fico, ai, que bom, Senhor, obrigado. Eu vejo às vezes o meu assistente, meu coordenador, né, ele fala, chefe, como é que, nossa, se fosse eu, se era eu falar, que bom. Sinal de que, pela misericórdia e graça do Senhor, bondade, e eu achando que eu perdi esse primeiro, e ele, você foi uma lady, você conseguiu falar para ele, eu já achando que eu tinha sido super estúpida. Por quê? Porque a minha referência não é a velha criatura da Patrícia. A minha referência é, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. A minha referência é Jesus, e ponto final. Então, ainda que o homem olhe e fala, nossa, você foi incrível, você fala, vixe, mas Jesus, né, falou para eu fazer 100, eu estou fazendo 18. Só que às vezes o 18, para quem é do mundo e não conhece Jesus, já é o 100, porque a pessoa faz menos 24. E tá tudo bem. Não é uma, você é melhor que ele, não é isso. Mas é dessa forma que ela vai olhar e falar, olha, ela pode não ter chegado no 100, mas ela já passou do 30 e eu estou no 2 ainda. Esse é o lance. De você pode não ter atingido o seu primeiro milhão, como a gente falou de finanças aí, mas você já tem guardado 100 mil. Então, você já consegue mais do que eu.
Então, me fala como é que eu faço para guardar R$ 50 no mês, que eu não sei nem isso fazer. Então, você pode não ensinar como ganhar o seu primeiro milhão, porque você não chegou lá. Deixa que tem outras pessoas mostrando como é que faz para fazer o primeiro milhão. Mas você pode fazer como é que faz para economizar R$ 50 no mês, porque isso você já faz. Então, são essas pequenas coisas, acho que financeiramente deu para dizer, deu para mostrar exatamente isso. Você não tem 1 milhão guardado, não tem. Você conseguiu guardar R$ 100 na sua vida já? R$ 1.000? Você tem dívida? Não, se você tem dívida, você não vai poder explicar como é que faz para não ter dívida, porque você tem dívida. Já saiu das dívidas? Eu já saí das, eu já quebrei, já fali, já renasci, ressurgi. Então, você pode ajudar pessoas com aquilo que você já viveu. Teve depressão? Eu já tive. Saí da depressão? Saí. Usei remédio? Usei. Às vezes as pessoas têm que desmistificar isso também. Existe Jesus, existe oração, existe vida espiritual e existe psicólogo, psiquiatra, remédio, e existe depressão, que é uma doença. Então, a gente precisa... e aí, é vergonhoso falar isso? De maneira alguma. De maneira alguma, eu não tenho vergonha alguma de falar. Pelo contrário, quando aconteceu, há 4 anos atrás, eu falei, Deus, como assim? Depressão, mas como assim? E tal, né? Com Jesus agora, Jesus é vida, depressão é morte, tal, papapá, aquela coisa que a gente fica ali, eu com ele. E ele falou, por que você não? E aí eu fui ler, não sei quantos % dos cristãos sofrem de depressão. E muitas vezes nem sabem. Ou acham que, tipo, eu não posso, eu sou cristão, eu vou ficar na oração. Não, filho, vai para terapia, vai para psicólogo. Acho muito Vai legal ver que você isso. falou É isso, sério. porque as pessoas elas espiritualizam tudo, né? Ou tudo é espiritual ou tudo é carnal. Então, são dois extremos. E o que você falou sobre a depressão, tem essa questão, né, do espiritual, realmente, né? Mas tem a questão também da bioquímica. Às vezes é um hormônio que está desregulado, às vezes é a questão de vitaminas, às vezes é alguma coisinha que só precisa de um ajuste. Então, assim, a gente não pode ter essa ignorância mesmo. Eu lembrei que logo quando eu mudei para São Paulo, teve uma vez que eu fiquei uma semana, eu achei que eu ia entrar em depressão. Uma semana, que eu só queria ficar deitada. Eu só ficava chorando, eu ligava para minha mãe, eu chorava, e eu ficava me lamentando das coisas. Eu não entendia por que eu estava assim, porque eu nunca fui assim. Depois que eu fui entender que era uma questão hormonal. Eu uso um implante aqui, né? Eu usava um outro implante, eu troquei. Aí esse implante agora me desregulou, enfim. E quando eu fui no meu médico, os meus hormônios estavam todos desregulados. Então, assim, a gente tem que ter essa sabedoria também, né? Vai no médico, procura entender o que está acontecendo com o seu corpo. Nem tudo é a questão de, o demônio está atribulando a minha vida. Às vezes é uma questão mesmo que o próprio homem pode te ajudar. Por que Deus capacita as pessoas, né? Por que Deus capacita os médicos para nos orientar e tudo mais? Então, assim, a gente... eu não tô aguentando com o Paty aqui com essa maquiagem. É para não perder, né, Paty? Vamos encerrar então, Paty, para você adiantar a sua vida, para você ir. Não, gente, não encerra não. Vai encerrar porque eu tô maquiando? Não, pode continuar. Não, mas é 10 para 7. Não, eu vou chegar atrasada lá, não conta para ninguém. Que figura que aguenta isso, gente. Não, mas sobre a depressão, não sei se a gente já, mas se a gente está falando é porque alguém é que precisa ouvir por algum motivo, nem que seja na família. A depressão é o quê? Uma depressão, é igual na rua, tem uma depressão, faz assim, você está num buraco. O remédio, no meu caso, tá? No meu caso, o que o remédio fez? Ele me trouxe para a superfície. Eu estava num buraco que eu não conseguia sair. Então eu não conseguia nada. O depressivo não toma banho, o depressivo tipo, tá ali, tá em estado de morte. Ele só não enterra, só não morreu e não enterrou. Era mais ou menos isso. Então, o que o remédio fez para mim? Eu fui um psiquiatra, porque não pode, né? Psicólogo não pode receitar. Então, o psicólogo ele não é médico, então ele pode te indicar um psiquiatra, que aí sim, ele é um médico psiquiatra, e aí remédio, ele consegue te receitar. E você conversa com ele, ele te receita algo para entende o seu negócio, a situação, e aí faz. O meu problema de depressão foi que eu saí do meu trabalho, fui trabalhar por conta, e eu não sei viver sem pessoas, tipo, eu fiquei sozinha dentro da minha casa, fazendo minhas coisas, e isso foi me causando tristeza e depressão, e eu perdi o prazer e a vontade de trabalhar. E eu amava, eu amo o que eu faço. Quem vê fala, nossa, Paty, você falando, seus olhos brilham. Assim, o mercado imobiliário para mim e Jesus são duas coisas que meus olhos brilham, e sempre foi assim. Então eu fiquei sem chão, porque eu estava, né? E aí, o que o remédio fez para mim? E isso, obviamente, acabou a parte financeira, porque a carreira, a profissão, o financeiro caminham um pouco junto, né? E aí, a felicidade total bagunçou tudo.
E aí o remédio, ele me trazia para a superfície. Então, o remédio, não é que o meu remédio me fez, é loucura também. Me fez sair pular de felicidade, porque não é esse o objetivo do remédio, viver alucinada. Agora a pessoa toma remédio, ó, tá alucinada, ó. Parece que vive outro mundo. Não, não é isso. O remédio, ele me fez levantar da cama. Foi isso que ele fez. O remédio me fez... Eu despertava de manhã e não tinha vontade de levantar da cama, não tinha desejo, não tinha motivo, não tinha propósito, tipo assim, zero. Então, o que o remédio fez para mim? Ele me fez despertar, né? Eu acordava, levantar, tomar banho e prosseguir para arrumar a minha vida. Porque esse é o ponto. O remédio, eu não sou contra o remédio, eu sou contra a muleta. O remédio não vai resolver meu problema, o remédio não ia mudar minha carreira, o remédio não ia me fazer mudar de trabalho, o remédio não ia fazer nada. Então, assim, eu fui procurar, eu ganhei uma coach dos meus irmãos, eu comecei a fazer um trabalho para ver o que era bom, o que eu queria, o que eu não queria, como era, para eu poder direcionar a minha carreira, direcionar a minha vida profissional e conquistar e realizar o que eu tinha que realizar, chegar onde eu estou hoje. Então, tudo isso foi eu que fiz. Então, o remédio, ele não resolve nada. Ele não resolve o problema. A depressão existe na nossa vida, ela passa a existir em algum momento da vida por algum problema que a gente está tendo. E aí, esse problema, a depressão, na verdade, ela é um fruto. A raiz do problema não é a depressão. É como o suicídio. A raiz do problema não é o suicídio e nem a depressão. O suicídio, ele origina de uma depressão, sem dúvida. Ninguém que está feliz e normal, ninguém que se suicidou não era depressivo, não estava depressivo naquele momento. Então, a depressão, ela pode ir para o suicídio se você tiver tendências suicidas. No meu caso, eu não tinha. Então, assim, por isso que minha irmã falava, mas você vai tomar remédio, todo mundo que toma remédio se mata, eu não quero que você tome remédio. E aí a minha terapeuta falou, não, calma, você não tem perfil suicida, você não tem vontade de se matar, tem vontade de morrer, acorda daqui 3 anos quando não estiver passando mais nada, mas você não tem esse perfil. Então, existem perfis também. Não sou terapeuta, não sou psiquiatra, mas eu tive que estudar isso pela minha irmã, que a minha irmã não ia deixar eu tomar remédio. Eu tenho uma conselheira que é a minha irmã, e ela falou, não, você não vai tomar remédio, eu não quero que você morra. O remédio não mata ninguém. Então, assim, isso também é uma coisa importante. As pessoas que se suicidam, algumas estavam tomando remédio, estavam trocando de remédio, estavam. É uma outra situação. Então, tem outros perfis. É uma coisa muito mais profunda do que a gente está falando aqui. Então, assim, só que a depressão, ela também não é a raiz, ela é o fruto. E aí, outro fruto pode vir, é o suicídio. Então, a raiz do problema, às vezes, um divórcio, às vezes é a ausência de pai, a ausência de mãe, um problema financeiro, é um término, um rompimento muito forte, ou às vezes uma morte, alguém que perdeu uma mãe, perdeu um filho, perdeu uma irmã, e aí cai numa depressão profunda. Então, assim, a raiz do problema está ali, o seu coração está ali. Então, o remédio, ele vai te ajudar a resolver a vida, a resolver o que tem que ser resolvido. Se for ficar tomando remédio para sempre, aí não adianta. Não é esse o objetivo. Viver de remédio. Eu tomei remédio, por exemplo, acho que não deu 2 meses. Porque eu inclusive parei. Assim, né? Então, acho que não deu 2 meses de remédio. Mas foi o suficiente para eu me levantar. Para eu me levantar da cama. O remédio me fez levantar da cama e passar a viver o que tem que viver e fazer o que tem que fazer. Foi isso que o remédio fez para mim. Então, é isso que eu acho que nem era... Gente, era zero o objetivo do dia e da palavra falar de depressão, psiquiatra, remédio e suicídio. Mas acabou que a palavra acabou aqui. Alguém mais quer falar, Gi? Não, se eu vou falar aqui também, a gente vai ficar se estendendo, porque é um assunto que vai levando o outro, vai levando, a gente vai se empolgando, né? Mas é um assunto muito bom mesmo, que a gente tenha consciência, né, que a depressão, ela é o excesso do passado e a ansiedade é excesso de futuro. Por isso que a gente precisa viver 70% do nosso tempo no presente, né? 10% no passado e 20% no futuro, porque no futuro a gente tem que fazer planejamentos também, né? Então, que a gente tenha essa consciência, que a gente esteja vivendo sempre e muito mais intensamente o hoje, porque o futuro é o reflexo do presente, né? O passado já não existe mais. A gente não tem que estar, mas por que eu não fiz aquilo? Mas e se eu tivesse feito aquilo? Mas quando eu vivia daquele jeito, quando eu tinha aquele emprego, quando eu fazia isso, fazia aquilo. Então, a gente precisa se ressignificar mesmo as coisas que ainda a gente está trazendo para o nosso presente, né? O que já passou, já era, a gente não tem controle sobre aquilo, né? Então, é isso. Olha, menina maquiadora profissional, hein? Que isso! Gente, eu não sei me maquiar, esse é o ponto. A minha maquiagem... Ela está fazendo a live de como se maquiar. A minha maquiagem para casamento, velório, enterro, trabalho e festa é a mesma. É a mesma. É nenhuma. Eu não sei maquiar. Falei para a Lid, você precisa me ajudar.
Bom, meninas, é isso então? Podemos encerrar? Uma bênção, uma bênção. Todo mundo quer? Quem cala, como diz, quem cala consente? É isso, então? Amém. Senhor Jesus, obrigada pela tua palavra, pelo teu amor, Senhor. Obrigada por cada uma das meninas aqui, Senhor. Obrigada porque nós oramos e colocamos que aqui o Senhor ia falar através das nossas vidas, através da nossa boca. O Senhor trouxe esse assunto, Pai, porque de alguma forma era importante que viesse hoje, Senhor, nesse momento. Nós declaramos, Pai, que o espírito de suicídio não domina sobre aqueles que buscam a Tua palavra e meditam na Tua palavra de dia e de noite. Então, nós quebramos, Pai, todo vínculo, Pai, toda semente, Pai, de suicídio, Pai, de depressão, de morte, tudo aquilo que vier, Pai, que foi espiritual, Pai, que estiver entre nós, Senhor, em nossos corações e nossas mentes, nós arrancamos agora em nome de Jesus. Vem com a Tua palavra, vem com o Teu poder, vem com a Tua presença, Espírito Santo, lava-nos, purifica-nos e santifica-nos cada dia mais, Senhor. Todo resquício de depressão, Senhor, de tentativa, Pai, de possibilidade de pensamento suicida, Pai, de pensamentos de morte, Senhor. Nós arrancamos agora dos corações e das mentes, em nome de Jesus, Senhor. Traz vida e abundância, porque o Senhor é vida. Rios de águas vivas fluirão através de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, amém. Beijo, meninas. Ótima semana. Deus abençoe vocês. Amém. Ótima reunião, Padre. Beijo, obrigada. Tchau, tô correndo. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Beijo, tchau. Amém.